Demônio! Eu e o diabo. Olá, pessoas. Muito prazer. Meu nome é Tupa Guerra. Eu sou historiadora e demonóloga. Pois bem, vocês ouviram certo, demonóloga. É estranho, é esquisito, mas será que dá pra estudar demônio academicamente? Demônio, capiroto, sete pele, coisa ruim, mochila de criança. Corintiano! Tudo tem limite! Mas como assim demonóloga, né? Eu acho que das coisas que mais me perguntam quando eu falo que eu estudo demônios é: mas dá pra estudar isso? Como assim? No mundo acadêmico? No mundo acadêmico. Eu sou historiadora de formação e eu fui estudar se as pessoas acreditavam em demônios. Como que essa crença modificava o dia a dia delas? Então, no fim das contas, eu tô estudando gente, mais do que o demônio em si. Porque daí vem a pergunta que sempre me fizeram: mas você acredita em demônio? O capeta existe, o satanás existe! Temos duas respostas. A primeira é: não devíamos acreditar em demônio, que ele mente muito, né? Assim, é melhor evitar. Mas mais do que isso, eu não preciso acreditar no que eu pesquiso. A minha pesquisa e o que eu faço, o que eu acredito, são coisas diferentes. Elas não precisam estar juntas. E da onde surge essa ideia, né? Porque demonologista ou Capirotólogo. eu gosto mais de capirotóloga do que de demonologista. As primeiras pessoas que vão estudar demônio e capirotologia e capirotos, etc., os primeiros estudos mais substanciais são ali do final da Idade Média. E você tem acadêmicos e pessoas religiosas, normalmente cristãos, se interessando e tentando entender de onde que vem essa ideia, quem que são essas criaturas malignas que podem te atacar, que elas podem fazer. E daí eles vão fazer mesmo como uma enciclopédia, um bestiário. Eles vão tentar imaginar e tentar entender a partir do que eles veem como que os demônios existem. E esse tipo de estudo vai acontecer também nas universidades. E daí você tá aí me ouvindo pensando: como assim nas universidades, né? Tipo, a gente estuda demônio na universidade desde quando? E agora a gente vai precisar voltar um pouquinho para pensar como surgem as universidades, porque vai fazer muito mais sentido. As universidades que a gente conhece, elas estão muito baseadas em instituições religiosas. Como assim? Pois bem, lá em 1088, mais ou menos, adoro dar número preciso e dizer que é mais ou menos, mas em 1088 é fundado o que a gente chama de primeira universidade da Europa. Existe um debate grande no mundo acadêmico se as primeiras universidades não seriam as universidades madraças, que seriam instituições islâmicas de ensino, e daí tem esse debate se a primeira universidade é de 1088 ou se a primeira universidade é de 800 e pouco, no Marrocos. Mas, de qualquer forma, a primeira universidade, o primeiro lugar a usar o termo universidade é na Europa, em 1088. Então, é universitas. É como se fosse uma congregação de acadêmicos e pessoas que gostam de estudar. Devia ser um lugar muito interessante. Não, mentira, eu realmente acho que devia ser um lugar muito interessante, porque ia ter um monte de nerd. Tipo uma reunião de nerds. E essa reunião de nerds, a princípio, estava estudando religião. E hoje em dia não faz tanto sentido, especialmente quem tá no Brasil. É muito esquisito pensar em religião e universidade, porque a gente separa essas coisas no Brasil, né? A gente não tem teologia nas universidades públicas. Embora a gente tenha estudos religiosos nas universidades públicas, a gente não tem teologia. Em outros países do mundo, tem teologia nas universidades públicas, ou nem sempre tem universidade pública, mas você tem teologia. E a própria base da universidade lá na Idade Média estava baseada, né? Estava relacionada com essa ideia de estudar a religião. Então, estudar o demônio fazia parte, né? Porque o demônio faz parte das crenças do cristianismo. E daí as pessoas estudavam academicamente o demônio. E tentava entender o que é o demônio, ou quais são os demônios e os diabos e todos os outros termos que a gente pode procurar por aí. E assim, então, hoje em dia também dá para estudar demônio. Só que para o choque de todos os seres humanos, se você for procurar a minha tese de doutorado, se você for procurar o meu diploma de doutorado, não vai estar escrito lá doutorado em demonologia. Mas esse é só um detalhe, é porque os diplomas da universidade onde eu fiz o meu doutorado não vem doutorado em nada, vem assim, PhD. E é só isso que está escrito no diploma. Inclusive tem PhD e o título da minha tese. Não era um curso organizado de demonologia que existia na Universidade de Birmingham. Mas eu trabalhava na área de filosofia e teologia da universidade e estudava demônios. Logo, o jeito mais fácil e legal de falar é demonologista. Até porque se você pensar, né? Quando me perguntam, mas por que estudar demônios? Por que não? Se te dessem a opção,
falassem pra você, olha só, você pode fazer seu doutorado em demônios. É muito mais legal do que boa parte das outras coisas que eu faria doutorado. Mentira, eu tenho milhares de interesses e eu vou trazer um pouquinho pra vocês. Mas demônios é minha paixãozinha principal. E então eu fui pra universidade, eu fui com um olhar de historiadora, que no fim das contas é um olhar de detetive. E eu fui tentar descobrir como que as pessoas entendiam os demônios, como que eles afetavam o dia a dia das pessoas. Será que as pessoas, sei lá, rezavam de manhã pra se proteger dos demônios? Ou será que elas, antes de dormir, faziam alguma coisa? Será que elas dormiam do mesmo jeito que a gente dorme? Porque, de novo, e eu vou puxando vários fios porque eu sou dessas, quando a gente pensa em história, é comum a gente pensar que são só a gente com outra roupa, né? Quando a gente pensa em outros períodos. Mas quando a gente fala do passado e quando a gente fala, eu estudo antiguidade, quando a gente fala da antiguidade, a gente está falando de uma forma completamente diferente de entender o mundo. É tão diferente que existem estudos demonstrando que a gente dormia de formas diferentes na antiguidade do que a gente dorme hoje. Que a energia elétrica alterou a nossa forma de sono. Mas que por muito tempo as pessoas dormiam em pedaços diferentes de sono. Então as pessoas iam deitar um pouco depois de escurecer, né? Porque tinha fogo e tal, ninguém precisava deitar na hora que escurecia, mas um pouco depois de escurecer, elas dormiam cerca de 6 horas, acordavam, tinha um momento de algumas atividades ali, por volta de meia-noite, 1 da manhã, e depois elas dormiam de novo. Então, você tinha um sono diferente. Se até o sono, que a gente acha que é o negócio mais natural da vida, era diferente, todas as outras coisas podem ser. E estudar o mundo antigo é pra gente trazer essa esquisitice do mundo. E daí, assim, quando eu fui estudar demônios, eu esperava encontrar, eu falei, a esquisitice do mundo. E eu fui estudar demônios nos manuscritos do Mar Morto. Eu vou falar depois dos manuscritos. É um grupo de textos antigos. E eu esperava encontrar um bestiário. Eu esperava abrir os manuscritos do Mar Morto e ter assim, porque o demônio que dá dor de cabeça, ele tem um chifre de tal jeito e ele ataca a tal hora. Eu jogo RPG, gente. Então, assim, eu esperava um livro de RPG de demônios. Era isso que eu achava que eu ia encontrar. E não foi o que eu encontrei. Porque a história é isso, a história ri da sua cara. Você acha que você encontrou as coisas, você acha que você tem ideia do que você vai encontrar, e você encontra o contrário. Porque nunca é tão legal assim quanto parece. Isso não é assim tão legal quanto parece. O que eu encontrei, né? Eu encontrei, na verdade, um mundo em que as pessoas acreditavam que existiam coisas exteriores ao corpo delas que faziam com que elas ficassem doentes ou com que elas saíssem do caminho correto da religião delas. Mas essas coisas, elas não tinham um nome específico, as pessoas não descreviam essas coisas. Então era muito menos organizado do que eu imaginava que era, do que os filmes parecem fazer. Porque se a gente falar em história do demônio, né? Se a gente pensar, tá, mas desde quando existe demônio? Na verdade, se eu pedir um exercício para a maior parte das pessoas fechar o olho e imaginar, respira fundo e imagina, o que é um demônio? Você provavelmente vai imaginar um ser humanoide de chifres, asa, pele vermelha, alguma coisa assim. Que é o que ficou muito cristalizado por conta dos filmes e de Hollywood e etc. E daí a gente vai olhar os filmes e não era sempre assim. E daí a gente começa a pensar, peraí, como que funciona? Qual é a história do demônio? Como que a gente pode saber como que o demônio sempre existiu? Ao falar de demônio, a gente pode pensar em 2 formas diferentes. A gente pode pensar na palavra demônio. De onde vem a palavra demônio? A palavra demônio vem do grego daimon. Mas os gregos não acreditavam em demônios, como a gente acredita em demônios. Ou seja, a palavra daimon, que a gente depois eventualmente traduziu para demônio, não significava demônio num texto antigo. E daí esse é um problema sério, que às vezes a gente não é historiador e a gente vai ler o texto antigo, ou ler uma tradução do texto antigo, e tá lá demônio, e a gente fala, claramente é demônio, logo aqui. Sempre existiu demônio. Não é assim. O que significava daimon na Grécia Antiga, né? Da onde vem esse termo? O daimon, ele é um ser não corpóreo, e quando eu falo de não corpóreo, essa ideia, não necessariamente ele é invisível, mas ele é uma coisa, né? Que não tem um corpo, não é palpável. E o daimon, ele é um ser intermediário. Ele é o ser que faz como que ele traz a comunicação entre os deuses e semideuses e os humanos. Então, ele participa desse caminho do meio. E ele não é bom nem mal. Ele é um pouco travesso em geral, mas ele não é bom nem mal. Ele não existe como um poço de maldade, ele não tem uma maldade intrínseca. Ele funciona muito mais como esse ser que realmente pode levar mensagens, que traz a inspiração dos deuses. Então você vai ter vários poetas da Grécia Antiga falando dos seus daimons.
E daí quer dizer que, porque essa interpretação existiu na Idade Média, de que os poetas da Grécia Antiga eram todos adoradores de Satanás, porque olha aqui eles falando de Daimon. Não, não era isso. O que eles estavam falando é desses seres de transição. E os gregos pegavam esse nome, Daimon, e saíam aplicando para todo mundo ali em volta. Só que os próprios gregos achavam que era esquisito, porque eles falavam, cara, os judeus não têm bem um ser que traz a inspiração divina desse mesmo jeito. Tem os anjos, né, que são, na palavra, no hebraico, boa parte dos anjos são mensageiros. Inclusive a palavra melek, que significa mensageiro, ela funciona tanto para mensageiros divinos quanto para mensageiros, tipo, pessoas que levam mensagens. Mas os gregos não tinham a mesma concepção. Eventualmente, porque a gente vai ter a história seguindo, eventualmente, o que a gente conhece como Novo Testamento hoje em dia foi escrito em grego, koiné, que é um tipo de grego específico, detalhes, muitos detalhes. Mas ele foi escrito em grego, então, eventualmente, quando o Novo Testamento foi escrito em grego, o termo daimon, e a gente já está falando aqui do século I da Era Comum, o termo daimon já era um termo que significava uma coisa maligna. Mas dá para ver que ele não era sempre e ele passou a ser. Então é um pouco diferente. Inclusive, talvez vocês tenham reparado que eu não falei antes de Cristo e depois de Cristo. Eu falei antes da Era Comum e depois da Era Comum. Qual que é a questão aqui? Como historiadora, né, os historiadores se reuniram há um tempo atrás. Historiadores se reuniram, parece que a gente faz tipo um grande conselho de historiadores. Não existe um grande conselho de historiadores. Inclusive, se existisse, gente, você colocar 2 historiadores numa sala, a gente tem pelo menos 3 opiniões. Historiador é um bichinho que não sabe concordar muito, assim. A gente debate bem. Mas uma parte considerável dos historiadores debateu através de artigos acadêmicos, porque é como acadêmicos gostam de debater. E a gente chegou à conclusão que era legal a gente tirar a ideia de falar de Cristo toda vez que a gente se refere a tempo, porque existem muitos povos do mundo que não são cristãos. Então, por isso a gente fala antes da Era Comum, depois da Era Comum. E, eventualmente, você acostuma completamente com essa fala e, enfim, vocês vão ver que normalmente eu me refiro muito mais antes da Era Comum, depois da Era Comum. Então, esse é o jeito A. Lembra que eu falei que tem 2 jeitos de pensar em demônios? Tem esse jeito A, no qual a gente pode olhar e pensar na palavra, de onde a palavra vem, etc. E tem um jeito B. Deve ter mais outros jeitos também. Mas é o jeito B, que é o jeito de olhar e falar, cara, tá, mas e se a gente se desprender da palavra e olhar para o conceito? E se a gente for pensar, desde quando seres humanos acreditam que tem coisas malignas que podem te fazer mal? Desde quando? De onde que vem essa ideia muito doida de que tem coisas que te fazem mal? E a gente pode pensar que muitas sociedades têm. Eu não vou falar todas as sociedades por um motivo muito simples. Eu não conheço todas as sociedades humanas em toda a história. Se eu não conheço todas as sociedades, eu não posso dizer que todas elas fazem alguma coisa. Não tem como. Mas eu posso dizer que uma parte considerável das sociedades humanas acredita em uma das 2 ideias. A ideia de que se você fizer coisas boas acontecem com você. Certo? Se você fizer coisas ruins acontecem com você. Mas talvez quem tá me ouvindo consiga perceber que essa lógica nem sempre se aplica à vida real, né? Porque às vezes a vida real, ela ri da sua cara. E daí você vê uma pessoa que sempre fez coisas boas e tem coisas horríveis acontecendo com ela. Então, como que a gente explica isso? Uma possibilidade de explicação para isso são seres externos a você que vão te atacar. E se a gente voltar, por exemplo, na Mesopotâmia a gente tem a descrição de seres externos que atacam as pessoas. E esses seres externos que atacam as pessoas, eles não são bons ou maus. Daí a gente volta mais ou menos à mesma ideia lá dos gregos. Eles reagem à forma como você age. Então, eles podem te atacar, mesmo se você não tiver feito coisas ruins, mas eles não são necessariamente bons ou maus. Eles não fazem as coisas porque eles querem destruir tudo em volta. Eles fazem as coisas porque sim. E eu falo da Mesopotâmia. Por que eu não tô trazendo alguma outra cultura? Por que eu tô trazendo, sei lá, Mesopotâmia? Porque a Mesopotâmia tem texto. Historiador gosta de texto. A gente adora um texto. A gente sabe olhar a história a partir de outras coisas. Mas o texto facilita muito. Então, algumas sociedades que deixaram textos pra gente, essas sociedades vão facilitar a forma da gente olhar pra elas. Legal, então vamos olhar o que a Mesopotâmia nos diz sobre seres. E a Mesopotâmia fala muita coisa sobre seres malignos. Em geral, esses seres malignos, eles vão ser seres híbridos de humanos e bichos. Por que são híbridos de humanos e bichos? Eu imagino que ninguém aqui acha normal a pessoa de perna de cachorro. Eu falei perna de cachorro, mas sei lá, uma pessoa com cabeça de leão e rabo de cobra. Não é muito comum. Né? A gente acha que é um negócio bizarro e esquisito. Pois é, na antiguidade as pessoas também achavam bizarro e esquisito. A mesma coisa. E daí, a ideia de você colocar características animais numa pessoa
fazia aquela pessoa muito mais terrível. E se eu voltar para aquela ideia de demônio que a gente tem hoje em dia, o que a gente está fazendo? Misturando características de animais e de gente junto. Tem chifre, tem asa, tem rabo e etc. É um pouco a mesma ideia, mas não dá pra gente traçar uma linha exata da Mesopotâmia para hoje, porque daí você tem várias outras interferências no meio do caminho. O certo é que na Mesopotâmia, na Babilônia e etc, a gente tinha. Então, eu tô falando aqui de 3.000 anos atrás, eu tô falando aqui de 4.000 anos atrás, a gente já tem informações e textos de pessoas falando, olha, tem uns negócios aqui que ataca a gente e que não somos nós, e que são coisas que a gente não vê. Aí talvez você esteja pensando, eles estavam falando de germes, vírus e bactérias, porque afinal são coisas que a gente não vê e atacam a gente? Também. Na antiguidade, né? E antiguidade é um tempo muito longo, tá, gente? A antiguidade é, tipo, basicamente tudo a partir de 2.000 anos atrás. Então é bastante coisa. Mas vários dos povos, especialmente os povos ali do Mediterrâneo e povos um pouquinho mais pra lá, ali no começo da Ásia, vários desses povos, eles vão imaginar coisas malignas como coisas que trazem doença pra gente. Então, vários dos demônios, eles são responsáveis por doenças. Você tem, por exemplo, um tipo de demônio, eu posso um dia falar só sobre ela, porque Lilith pode trazer, eu posso trazer horas sobre essa senhorita. Mas a gente tem, na Mesopotâmia, Lilitu, que é um tipo de demônio, não é um demônio específico, é um tipo, é tipo uma categoria. E as Lilitus, elas dão de mamar pra crianças, pra nenéns, disfarçadas. Elas se disfarçam de ama de leite e dão de mamar para neném, e com isso o neném morre. Isso era uma das formas de explicar a morte prematura de crianças, que foi um ataque de uma Lilitu. Então vocês estão vendo a conexão entre o demônio maligno e a doença? E essa conexão ela vai se manter. Quando a gente fala de judaísmo, a gente pode pensar que nos textos judaicos, muito do que a gente chama de Antigo Testamento, eu falo a gente chama de Antigo Testamento, porque na Antiguidade eles não separavam assim, tá, gente? Não tinha essa diferença, assim, tipo, estou aqui escrevendo o Antigo Testamento, porque eventualmente alguém escreverá o Novo. Não era assim que se fazia. A própria ideia do texto, né, o texto, ele só era o texto. Na verdade, se a gente pensar na região ali do judaísmo, que depois vai trazer também o cristianismo e tudo mais, não existia o conceito de livro, gente. Não tinha esse negócio que a gente abre assim e vira as páginas. Não tinha isso. O que a gente tinha eram rolos de pergaminho. E mexer em rolo de pergaminho é muito difícil do que mexer em livro. Então, pensando nisso, lembrem-se, então, quando estou falando de textos que hoje fazem parte do que os cristãos chamam de Antigo Testamento, olha quantas palavras para falar de um negócio. Eu estou falando de textos que as pessoas na antiguidade escreviam para tentar entender o mundo delas. São textos religiosos. E daí a gente tem que lembrar que texto religioso não é texto histórico. Ele é texto que pode ser utilizado por historiadores. E a gente usa. Eu uso. Eu trabalho com textos religiosos judaicos. Mas esses textos não foram escritos para serem textos de história. Eles foram escritos para serem textos religiosos. Então eu não posso cobrar deles que ele tenha respostas de história para mim. De qualquer forma, esses textos me mostram como que as pessoas pensavam esses seres malignos. Será que esses seres malignos existiam? Será que esses seres malignos podiam atacar as pessoas de qualquer forma? Como que isso acontecia? Qual que era a questão, né? E daí você vai procurando ali pequenos detalhes que vão te dando informações. E a gente tem, por exemplo, a história do rei Davi e de Saul, que é o rei anterior. Ele tá tomado por espíritos malignos. E daí, quando Davi toca uma música, ele se acalma. E o que isso me diz sobre esse povo, né? Isso me diz que em algum momento essa história fazia muito sentido. Assim, ela continua fazendo sentido, né? Mas ela fazia sentido a partir da perspectiva de que todo mundo que ouvia essa história falava, realmente, quando a gente toca tal música, as pessoas se acalmam quando tem espíritos malignos atacando ela. Olha o tanto de pressupostos que tem aqui. Tem o pressuposto de que tem coisas malignas que podem te atacar. Tem o pressuposto de que a música pode te ajudar a se libertar de coisas malignas. Tem o pressuposto de que você pode sofrer com isso e que essas coisas malignas atacam o seu corpo. Olha quão física é a ideia de demônio. Porque, não chamava demônio ainda, de novo, né? Demônio, grego, lá pra frente. A gente tá antes. Então, assim, a ideia de um ataque de criaturas malignas é uma ideia física, uma ideia corporal, assim, do negócio que pode te atacar de verdade. E ali, então, se hoje em dia você olha pro mundo, eu imagino que quase todo mundo faz isso. Se hoje em dia você olha pro mundo e se pergunta por que aconteceu esse negócio, as pessoas da antiguidade também faziam isso. Parece, às vezes, que as pessoas da antiguidade eram mais burras que a gente. Deviam ter pessoas burras também, mas não era todo mundo, né? As pessoas também tinham lógica, as pessoas também se questionavam, as pessoas também ouviam os textos e as narrativas e as histórias e falavam, peraí, isso não faz muito sentido.
Ou peraí, por que que uma pessoa que faz tudo legal tá sofrendo? Por que que aquela pessoa que é super legal e as coisas que ela faz tão certinhas, ela adoeceu de repente e ela morreu do nada, ou ela perdeu um filho, enfim, todas essas coisas horrendas que a vida pode trazer. Muito bom, vamos pesar um pouco o clima, tá todo mundo muito feliz, né? É isso. Então, as pessoas vão procurar explicações dentro do mundo que elas conhecem. E daí, nos textos da antiguidade, o que a gente tem da antiguidade judaica, são essa visão de que existem seres não corpóreos que podem te atacar e podem fazer você ficar doente. Especialmente doenças, assim, dor de cabeça, dor de dente, etc, etc, etc. Como que eu sei disso também? Porque mais pra frente, lá pelo século III, século IV, as pessoas vão começar a enterrar em suas casas tigelas. E essas tigelas, aí você pensa, a pessoa enterrar a tigela que a tigela quebrou. Não, são tigelas especiais, que são tigelas mágicas. Cumbuca mágica. Eu acho cumbuca mágica um nome muito bom. Eu acho um absurdo a gente chamar de bowl. Não, cumbuca. Então a cumbuca mágica é o quê? É a tigela de barro, né? Uma cumbuca de barro, no qual as pessoas escreviam, muitas vezes em hebraico, uma oração de proteção para prender um demônio. Legal isso, né? Interessante, curioso. Mais do que isso, ela desenhava o demônio, que é muito bom, porque daí tem figurinhas. E normalmente, o que eu falei? É uma mistura de gente com bicho, que é para ser mais aterrorizante. E ali se fala o que esse demônio tá causando para a pessoa. E muitas vezes são problemas como dor de cabeça, dor nas costas, sangramentos excessivos, não conseguir engravidar, problemas desses. Então, as pessoas da antiguidade, especialmente ali no judaísmo e posteriormente no cristianismo, elas acreditavam que existiam coisas que podiam te atacar e te fazer mal. E daí aqui a gente mistura um pouco demônio, religião, ciência, medicina, tudo num pote só. Porque essa diferenciação toda a gente faz hoje em dia, né? Vocês lembrarem que eu falei lá da universidade? Pois é. A universidade hoje separa essas coisas. A universidade, quando surgiu, não separava essas coisas. E quem estudava na universidade, então pesquisava todas essas coisas juntas ao mesmo tempo. E na antiguidade não existiam universidades, mas existiam pessoas que estudavam e tentavam entender esses processos todos. E boa parte do que a gente chama de textos religiosos hoje são textos de pessoas tentando entender o mundo e tentando entender o que estava entre elas. É claro que se você tem uma crença, você vai acreditar que esses textos também são pensados a partir de Deus, enfim, isso não entra no caso. E por que não entra no caso? Por que eu não tô falando de teologia? Porque eu sou historiadora, eu não sou teóloga. Aí, eu não falo de teologia. Eu não tenho a capacidade de falar de teologia. Eu falo de história, que é uma coisa, né, que eu entendo. Não é superior ou inferior. É só o viés que eu escolhi para estudar demônio. Quando eu disse para vocês, então, que era muito menos emocionante do que o bestiário que eu imaginava, ao mesmo tempo também era muito mais emocionante do que o bestiário que eu imaginava. Porque eu pude entender, ao estudar a antiguidade, estudar demônios na antiguidade, eu pude entender muito mais os medos das pessoas. O que as pessoas de 2000 anos atrás tinham medo? Como que elas faziam para se proteger? Como que elas viviam o dia a dia delas? Nessa parte de medos e proteções, eu acho que a coisa mais legal que eu descobri, que só funciona em português, inclusive, é dizer que quem canta seus males espanta, porque afinal, nos manuscritos do Mar Morto, se tem uma coisa que está relacionada com o demônio, são sons, são salmos e são músicas. E salmos são cantados, então, claramente, as pessoas, judeus de 2000 anos atrás, acreditavam que se a gente cantasse, a gente espantava demônio. Claro que é uma música específica, tá, gente? Não era assim qualquer música também, mas aparentemente cantar ajudava. E, eventualmente, né, existiu o judaísmo, e outra religião vai se desenvolver a partir do judaísmo, que é diferente do judaísmo. O judaísmo não deixa de existir, ele continua se desenvolvendo. Outra religião surge, não sei se vocês já ouviram falar, um tal de cristianismo, aparece aí, e daí, a partir então do século I da Era Comum, os cristãos vão começar também a desenvolver as suas formas de entender o mundo. Essas formas de entender o mundo são diferentes das formas do judaísmo. E essas formas de entender o mundo estão muito baseadas com a ideia de demônios e de criaturas malignas. Esse final do período que a gente chama de antiguidade e o começo da Idade Média, você vai ter vários pensadores tentando entender como que funciona esse mundo. E se a gente voltar nos próprios textos que fazem parte, né, dos textos cristãos, o que a gente chama de Novo Testamento, esses textos eles vão dizer coisas como, então Jesus falou com o cara que estava no cemitério e ele tinha uma legião atacando ele. Então não é um demônio só, não é uma criatura maligna só, são muitas criaturas malignas. E daí ele coloca as criaturas malignas nos porcos e os porcos se jogam do penhasco, eu sempre achei essa parte meio palha, porque
porque acho que os porcos não tinham nada a ver com isso, e os pobres ainda morrem de graça no processo. Mas enfim, o fato é que esses textos religiosos do século I, do século II, eles falam muito sobre exorcismo e sobre proteção contra demônio, e como que esses demônios atacam a nossa vida, e como que eles destroem a nossa vida. Mas, de novo, não tem ainda o bestiário. Você tem muito mais a informação do que pode gerar, mas não tem a parte do que é, demônio tal faz tal coisa, demônio tal faz tal coisa. Isso vai surgir muito depois. Quando eu falei dos primeiros demonologistas do fim da Idade Média, é justamente esse momento que as pessoas vão começar a compilar listas e começar a falar, existe o demônio tal, chamado tal coisa, que faz tal coisa. Existe um livro chamado Chave de Salomão, que é um livro já da Idade Média. E ele é um livro... Eu até olhei assim, pensei, qual a Idade Média? Se é da Idade Média mesmo? Fazendo os cálculos na cabeça para ter certeza se eu tô falando o negócio certo. Mas, então, ele com certeza não é da Antiguidade. A Clavícula de Salomão é um dos livros, um dos exemplos de livros da Idade Média em que as pessoas estão tentando entender que demônios são esses e como que eles funcionam. Clavícula é muito bom, né? Porque parece que é um osso, mas é chave, tá, gente? É uma chavinha. É a chavinha de Salomão. Por isso que é o nome do livro, é a clavícula. Sabe o negócio de guardar chave que a gente coloca na porta? Claviculário, né? É o nome disso aí, onde você coloca chavinhas. Pois bem, então a Clavícula de Salomão, no caso a Chave de Salomão, é um texto que conta como que Salomão, lá da Bíblia mesmo, como que Salomão teria dominado demônios e forçado eles a construir o templo. Olha que muito doido. Salomão aparentemente dominou demônios e construiu o templo. Claro que tem aqui algumas pitadas antissemitas, né? A gente tem que falar isso. Os cristãos são muito bons em ser antissemitas. Então a ideia é dizer, olha só, os judeus lidavam com o demônio. Mas além disso, isso mostra pra gente uma mentalidade medieval de tentar entender e colocar função para esses demônios. Então eles deixam de ser só essas criaturas que trazem doenças e que fazem você se desviar do seu caminho e passam a ser muito mais criaturas que podem também ser escravizados e podem ser usados para fazer tarefas e que têm especializações. E daí que vai ter toda essa coisa que hoje em dia os filmes usam muito, e os livros e etc. Asmodeus é o demônio da luxúria. Aí você tem outro demônio que ele serve para tal coisa, daí você vai tendo, e daí você tem a Goetia, que é todo um outro rolê místico e outro mundo. Mas essa ideia é mais recente. É na Idade Média que isso vai se desenvolvendo. E a gente pode dizer, inclusive, em termos de demonologia, que a sociedade tem uns certos ciclos da demonologia, né? Você tem momentos em que a gente não fala muito de demônio, e a gente tem momentos em que a gente fala pra caramba de demônios. Daí tem alguns eventos sociais que facilitam falar de demônio. O primeiro deles é doença. Quando a gente tem uma peste, uma pandemia, não sei se vocês já viram um negócio de pandemia, a gente teve um exemplo desses há pouco tempo, tende a ter um aumento das pessoas falarem de demônio depois de pandemias. Tende a ter um aumento de estudos sobre demonologia depois de pandemias e grandes doenças. Então há alguma relação aí. Não tem tanta pesquisa para eu dizer com certeza sempre assim. Na verdade, essa mística dos filmes e da TV sobre demônios, ela tem um pico. Vocês sabem quando que é o grande pico das produções de demônios e etc? São os anos 80, os anos 80 até os anos 90. A acadêmica, que eu escrevi um artigo sobre isso. Eu realmente escrevi um artigo sobre isso. Mas o que acontece? Olha, se preparam que agora vocês vão ficar impressionados. É o seguinte, a invenção do videocassete permitiu que um filme que não fez tanto sucesso assim no cinema, pudesse ser adquirido pelas pessoas e passasse nas suas casas. Esse filme é O Exorcista. O Exorcista não fez tanto sucesso, assim, fez sucesso, mas não tanto. Só que ele passa, então, a ter a possibilidade de todo mundo assistir na sua casa. E daí, você começa com mais e mais pessoas falando sobre esse tópico de demônio e coisa e tal. E daí, no começo dos anos 80, vai existir um processo que a gente chama de pânico satânico nos Estados Unidos, que é um momento em que você vai ter várias pessoas acusando outras pessoas de terem cometido crimes satânicos em nome do diabo, e daí se fala de uma grande conspiração de juízes e policiais e pessoas que, na verdade, estão roubando crianças e nenéns para sacrificá-las em rituais satânicos. Parece engraçado, mas isso acabou com a vida de muita gente, porque você tem daí pessoas que vão fazer denúncias, e daí você vai ter pessoas indo para programas de TV, e você vai ter programas de TV falando de demônios e etc. E daí essa atenção da mídia aumentada também aumenta o número de filmes, séries e documentários sobre demônio que são produzidos. E daí você tem esse grande pico e, eventualmente, isso vai diminuindo a partir dos anos 90. Hoje em dia, você tem também, nunca se deixa de fazer coisas com essa temática, mas na mídia você tem esse pico. E esse pico também corresponde a um pico de bandas de heavy metal que vão usar
a ideia do satanismo e do demônio e etc. E você vai tendo, então, uma consolidação na nossa cabeça do que é o demônio, né? Como que o demônio funciona mesmo. Mas essa consolidação é mais recente. Se a gente voltasse 200 anos atrás e perguntasse para alguma pessoa aleatória sobre o demônio, ela teria uma visão diferente da nossa, do que a gente pensa sobre demônio. Essa parte do satanismo, eu vou inclusive deixar para outro dia, porque a gente pode entrar em muita coisa sobre o satanismo moderno. Dá para falar de Aleister Crowley, dá para falar do templo satânico, dá para falar de vários outros desdobramentos contemporâneos do satanismo, mas acho que esse é todo um outro papo. Eu quero voltar um pouquinho mais ainda no final da Idade Média, que faltaram alguns detalhes. Todo mundo já deve ter ouvido falar na tal da Inquisição, né? A Inquisição perseguia as bruxas e tal. A gente tende a associar a Inquisição com a Idade Média, o que é falso. Assim, é quase falso. Porque a Inquisição surge no final da Idade Média. Ela não é uma instituição que vai existir durante tudo que a gente chama de Idade Média. Ela vai surgir no final da Idade Média. E ela vai ser forte mesmo, que a gente conhece de Inquisição. A Inquisição espanhola que ninguém espera. A Inquisição espanhola é do que a gente chama de período moderno. Ela é moderna. Olha só que coisa moderna a Inquisição. Na verdade, ela é muito moderna, porque ela parte de uma lógica completamente diferente. Ela parte da lógica de investigar. Então, você vai pegar as pessoas que são acusadas de cometer algum crime contra a igreja. A Inquisição investiga cristãos. A Inquisição não investiga pessoas que não são cristãs. Tem um pequeno detalhe aí que países como Portugal proibiram não ser cristão. Então, se você mora em Portugal, você é automaticamente cristão. E daí a Inquisição pode te investigar. Mas assim, a rigor, se você morar num lugar que você pode ser algo que não é cristão, a Inquisição não pode te investigar. Vocês entenderam que, né, esse não pode é um pouquinho... Enfim, as pessoas nesse meio tempo aí. A Inquisição é um dos motivos da gente ter esse pico, né? A gente teve, no final da Idade Média, a peste negra e tal. Eu falei que tem um pouquinho essa associação com pestes e pandemias e etc. Você tem o problema da peste negra no final da Idade Média. E daí você tem pessoas que vão começar a tentar entender qual que é a conexão entre mulheres e demônios e bruxaria e etc. E para poder condenar essas pessoas. Só que a gente tende a pensar a Inquisição como a Inquisição perseguia as mulheres. Não, gente. A sociedade era misógina, como um todo. Todo mundo perseguia as mulheres. A Inquisição só achou um jeito diferente de perseguir mulheres. Inclusive, nem todo mundo que era preso pela Inquisição por bruxaria era mulher. Existem muitos bruxos homens também. A gente pode falar outro dia de bruxaria, porque bruxaria é todo um outro tópico delicinha para se falar. O fato é que nesse período da Inquisição, você começa a ter muito mais manuais e pessoas querendo escrever e pensar e debater sobre o que é demônio. Como que os demônios agem na Terra? Como que os demônios atacam as pessoas? E daí você vai ter esses bestiários mais organizadinhos. Já tinha lá, desde a Idade Média, você vai ter mais bestiários e questões. E daí, a gente vai começar a ter um imaginário popular muito forte também sobre os demônios. Sempre existiu, mas aqui ele está se destilando mais. E tem o imaginário sobre o inferno. E muitas coisas do que a gente vê hoje em dia sendo falado sobre o que é o inferno, o que é um demônio, etc., não vem da Bíblia. A despeito da gente achar que vem da Bíblia, não vem da Bíblia. Vem desses outros textos, ou vem de um texto talvez um pouco conhecido, o Inferno de Dante, né? O Inferno de Dante, ele é um texto que descreve o inferno, então ele vai descrever essa ideia de que diferentes tipos de pecado te colocam em diferentes tipos de sofrimento. E tem demônios especializados para torturar as pessoas em diferentes momentos. Foi o Dante que inventou tudo isso da cabecinha dele? Não. Ninguém inventa nada 100% da própria cabeça. O Dante vivia num período, ele com certeza tinha acesso a outras histórias, e ele compilou elas de uma forma nova. E daí, por isso, você tem um Inferno de Dante. E é interessante, né? Porque aqui a gente pode chamar também uma outra figura, Lúcifer. Lúcifer aparece no Inferno de Dante. Mas Lúcifer do Inferno de Dante não é o Lúcifer malvadão. Não é o Lúcifer rebelde. Não é o Lúcifer que desafiou Deus e tantos. Não, o Lúcifer tá lá no último ciclo do inferno, num lago gelado, comendo pessoas, devorando elas. Ele não fala um A. Ele só tá lá, ele tá ocupado mastigando, não conversa com Dante. Ele tá lá só comendo pecadores. É isso. Comendo no sentido de mastigando, tá, gente? Para deixar muito claro a questão aqui. E então, num outro texto, mais ou menos um período próximo ali, que a gente vai começar a ter essa ideia de Lúcifer como uma figura mais rebelde, uma figura que desafia a Deus e por isso ele foi expulso do paraíso. Isso vem de um outro livro do John Milton, chamado Paraíso Perdido. No livro de John Milton, do Paraíso Perdido, John Milton é um autor inglês,
ele vai falar sobre como Lúcifer desafia Deus. E daí tem Lúcifer falando e etc. De novo, tá vendo como não tá na Bíblia? Na Bíblia a gente não tem um texto falando como Lúcifer desafia Deus. Não tá isso na Bíblia. Na Bíblia a gente tem muitos monstros. A gente não tem tantos demônios. Ah, mas eu li em Mateus que Jesus fez um exorcismo. Sim, mas não está descrevendo todos os nomes dos demônios e como que eles funcionam, etc, etc, etc. É um pouco diferente o que está aparecendo ali. Claro que hoje a gente olha para a Bíblia e a gente olha para os textos religiosos e a gente pensa, não, mas eu sei que essa referência em Isaías é sobre o demônio. É, então, mas você sabe que essa referência é sobre o demônio. Não quer dizer que a referência seja. Não quer dizer que quando foi escrito era pensado assim. Porque a gente olha para esses textos com nossos olhos de hoje. A gente está pensando em demônios a partir da perspectiva de tudo que a gente aprendeu hoje, na mídia, na igreja, dos nossos pais e etc, etc, etc. E é importante também lembrar que tudo isso que eu estou trazendo aqui, né? Eu falei Idade Média, eu falei Mesopotâmia, eu falei judaísmo, eu falei Grécia e eu falei Europa. Vocês não me viram falar sobre China, eu não falei sobre Japão, eu não falei sobre Brasil, eu não falei sobre Estados Unidos, eu não falei sobre nada disso. Por quê? Primeiro porque essas culturas são diferentes. E eu tinha escolhido, eu pensei, vou falar sobre demônio, eu vou falar de onde que vem o termo demônio e essa ideia de demônio. E vem da Europa. E daí eu falei, a Idade Média. A Idade Média funciona pra onde? Pra Europa, gente. A Idade Média não funciona pro mundo todo. Ah, Tupá, mas no ano de 800 existiam outros lugares no mundo? Existiam. Mas eles não estavam vivendo sobre um sistema feudalista que existia na Europa. Na verdade, nem na Europa eles estavam vivendo no sistema feudalista. Mas isso daí, ó, isso é outra questão. Aquela piramidezinha que a gente aprende na escola, sabe? Do clero, nobreza, clero e população em geral, e daí feudalismo e pans, isso funciona para ensinar na escola. Funciona muito bem para ensinar na escola. E é isso. Não tô dizendo que tá 100% errado, só tô dizendo que ele é muito restrito a um pedaço da França no século XII. Pronto, falei. É isso, é um pedaço da França do século XII que esse termo funciona mesmo. Mas foi uma escolha. Eu achei que seria legal a gente começar pensando um pouquinho sobre a Europa e etc, porque são referências que a mídia traz pra gente com muito mais frequência. São as referências que a gente está mais acostumado a ver sobre demônios. Essa ideia de que eles trazem pragas ou que eles são seres que estão para te tentar e para te tirar do caminho. E daí a gente tem mais uma conexãozinha da antiguidade, porque você, ser humano, certo? Aí você tá seguindo as regras do seu Deus. Aí, outro ser vem cá e te tenta. Vamos fazer outras coisas, tal. Aí você cai na tentação e para de seguir as regras do seu Deus. A partir do momento que você parou de seguir as regras do seu Deus, é nesse momento que o demônio entra no seu corpo e te deixa doente. Então, tá vendo a conexão? A conexão, ela não é tão direta, assim. O demônio, ele só pode te atacar se você der uma abertura. O problema é que seres humanos são falhos e eles sempre vão dar uma abertura. E daí isso dificulta um pouco a nossa vida, porque, né? Se a gente é sempre falho, sempre vai dar uma abertura, então a abertura tá sempre lá. Tem, por exemplo, em um dos manuscritos do Mar Morto, na regra da comunidade, fala-se sobre as 3 redes de Belial. Quem é Belial, Tupá? Por que você falou um nome? Você não falou que na antiguidade os demônios quase não tinham nome, não tinham descrições? Então, Belial é um nome que aparece. Às vezes ele é uma característica e às vezes ele é um nome. Pois bem, ele seria como um chefe das hostes dos seres das trevas. E é literalmente assim que tá nos manuscritos, tá? A gente tem os seres das luz e os seres das trevas. Os seres das trevas incluem demônios, mas eles não são só demônios. Tem pessoas também que são seres das trevas. Tem hoje também. Mas no caso é dos manuscritos do Mar Morto mesmo. Então tem os seres das trevas. E o chefe dos seres das trevas nos manuscritos do Mar Morto é Belial. Belial, pois bem. Belial é o cara ali que ele vai comandar esse grupo de seres das trevas para lutar contra os seres da luz no fim dos tempos. Pois bem. Só que além disso, no dia a dia, porque isso vai acontecer no fim dos tempos, o fim dos tempos é mais para frente. No dia a dia, Belial tem 3 redes. E ele pode jogar as redes em cima de você. E se você cai em uma das redes de Belial, por mais que você saia dela, você vai cair em outra. E é isso que fala o texto, literalmente. Qual a sensação que dá para alguém no momento que você está lendo um texto que fala que existem 3 redes e por mais que você saia daquela, você vai cair em outra. E se você cair em outra, você vai adoecer, você vai sair do caminho e etc. Vocês concordam que dá uma certa sensação de insegurança? Você nunca está seguro, porque você sempre pode cair em outra rede. As redes estão sempre lá. E essa sensação de insegurança que o texto passa, esse não é o único texto que passa essa sensação, me dá a ideia de que na antiguidade, há 2000 anos atrás, para os judeus, existia uma aura de medo constante. Você estava sempre
sob perigo de ser atacado por um ser maligno. E eu posso dizer que hoje tem muita gente que ainda pensa dessa forma. E eu não tô dizendo ainda no sentido de, é atrasado pensar assim, não. Eu tô dizendo que existem ainda movimentos religiosos que vão te colocar pensando numa aura constante de perigo. Se você for germofóbico, você também vai pensar numa aura constante de perigo, mas é por outra perspectiva. Mas aí lembra que eu falei que demônio e ciência e medicina e etc, tudo se mistura na antiguidade? Tudo se mistura, porque essas separações não existiam. Então é muito comum a gente ver algumas receitas para doenças na antiguidade que envolvem um exorcismo e uma planta que você tem que comer e uma outra coisa que tem que ser feita. E daí você consegue ver como que na antiguidade, provavelmente, a gente sabe que tem plantas que têm efeitos bactericidas, que têm efeitos antivirais, não, mas bactericidas tem. E daí, então, a pessoa usava aquela planta e ficava melhor. Mas nem todo mundo que usa aquela planta, até porque planta tem uma variabilidade difícil aí de controlar, nem todo mundo que usa aquela planta ficava bem. Então, o que faltou? Faltou fé, faltou outras coisas. Existia um pensamento lógico por trás desses remédios. E os demônios eram parte dessa lógica. Lembra que eu falei que a gente não pode olhar para a antiguidade como se fosse só a gente contra a roupa. Não é só a gente contra a roupa. Toda uma forma de pensamento diferente. E conforme o tempo vai passando, e a gente vai pensando na Idade Média, e as pessoas vão começando também a ter medo. E daí elas vão começando a pensar em organizar os demônios em hostes, em grupos e etc. Quer ver um outro negócio que é fascinante quando você olha textos demoníacos? Textos demoníacos. Vários amigos meus me zoaram quando eu entrei pro doutorado e falaram que eu ia chegar lá e a minha orientadora ia estar, assim, com um capuz preto, um pentagrama no chão, me esperando, assim, seja bem-vinda, né, pra gente poder começar aqui o doutorado. Não foi assim, meu doutorado. Ele foi, tipo, todos os outros doutorados, infelizmente. Mas não tinham capuzes pretos. Na formatura tinha uma roupinha legal, assim. Teve uma roupinha divertida com capuz. Não era preto, era verde grená. Eu me senti vestida, tipo, com uniforme, uma homenagem à portuguesa. Foi quase a sensação que eu tive, né? Porque eram as mesmas cores. Mas eram as cores da minha universidade. Eu posso contar pra vocês depois toda a lógica de cores da universidade. Sabe Harry Potter? Então, é mais ou menos isso, só que na vida real. Eu achava Harry Potter super criativa, aí eu descobri que era tudo assim. Aí eu falei, não, é tipo a descrição da realidade, olha só, não, bem menos criativo agora. Senhor dos Anéis aconteceu um pouco isso também. Outros papos. De qualquer forma, então, voltando pros demônios, né? Eu não tive a iniciação, mas eu li muitos textos que se relacionavam a demônios e que falavam de demônios. E boa parte deles traz essa aura de medo. A gente pode falar disso que eles têm em comum. Além disso, a gente pode perceber que os textos que falam de demônios, eles refletem muito a época que eles foram escritos. Então, textos medievais vão refletir a ideia de que existe um rei do inferno. E daí esse rei tem os seus subcomandantes militares e tem não sei o quê, que é mais ou menos a própria hierarquia de um castelo medieval. Olha que interessante, uma pessoa da Idade Média, ela imagina que o inferno é organizado da mesma forma que a sociedade que ela vive. Assim como se a gente pegar outros textos, de outros períodos, eles vão imaginar teorias diferentes. Eu diria que se a gente escrevesse um texto hoje sobre demônios no Brasil, é provável que daí tivessem deputados, senadores, juízes e etc, etc, etc. Não acontece mais, né? Assim. Mas a ideia é essa, a gente reflete muito no texto o que a gente vive na nossa vida. Quando a gente pensa nesse grande panorama, que eu fiz, tipo, um grande panorama monstruoso de tudo que eu gosto de falar sobre demônios, eu poderia falar por horas sobre demônios, mas eu acho que como uma boa introdução ao tema e para a gente pensar um pouquinho mais os demônios historicamente. Como que os demônios existiram no tempo? Porque o termo demônio, ele não existe solto no espaço. Ele vai variar da forma e no período em que a gente está estudando ou no período que a gente está se interessando e querendo pesquisar mais. E esse foi o episódio de demônios de Uma Tupá no Tempo. Sejam muito bem-vindos ao meu mundo. Nesse lugar e nesse canal, eu vou falar muito mais de outras coisas que eu sou apaixonada. Sou apaixonada por demônios. Eu sou apaixonada por pesquisar demônios, né? Vamos ser um pouquinho mais certos aqui. Mas, além disso, eu gosto de muitas outras coisas. Eu sou apaixonada por história. Eu brinco que eu nunca me arrependi de ter feito a faculdade de história. E tem tanta coisa fantástica pra gente pesquisar. A gente pode falar sobre como as roupas eram criadas e como que se vestir conta pra gente sobre sociedades de outros períodos. E os cosméticos? Que tipo de coisa as pessoas comiam no Brasil no século XIX? Como que a gente pesquisa manuscritos? Pra que serve tigelas e cumbucas mágicas? Todas as sociedades que desenvolveram arco e flecha aprenderam com extraterrestres? Será que os Habsburgos eram vampiros e por isso que a gente tem que enterrar eles separando o coração do corpo?
Isso acontecia também com outros monarcas? São pequenas curiosidades que o meu cérebro tem e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui, que me ouviu. Se inscrevam no canal, apertem o sininho para não perder o próximo vídeo. Eu acho que isso ainda existe. E sejam bem-vindos.